Salve, salve galera do bem, tudo bom com vocês? Como sabemos, nosso planeta às vezes se comporta de forma muito estranha. Existem ocasiões que ocorrem eventos tão estranhos e tão misteriosos que nem os especialistas mais estudados conseguem explicá-los. Os cientistas estão quebrando a cabeça para tentar entender os fenômenos que veremos a seguir, que vão desde sons misteriosos a luzes assustadoras no céu. Mas, antes de começarmos, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. O canto das baleias. As baleias são um dos animais mais incríveis do planeta, e uma coisa muito misteriosa é que as baleias azuis cantam de verdade e emitem um som incrivelmente estranho. Chega até a ser um pouco assustador. Os cientistas não conseguem explicar o porquê as baleias azuis cantam, ou se esta é uma maneira especial de se comunicarem. Pesquisas recentes feitas pela Universidade de Harvard mostraram que os sons emitidos pelas baleias azuis são semelhantes à fala humana, que consiste de palavras individuais e até sílabas combinadas em uma frase. Este é um fenômeno incrível e bem estranho. O Lago da Morte. Na Índia, em um vale próximo à cordilheira do Himalaia, existe um lago glacial chamado Rupkund, e este lago congelado esconde um segredo terrível que só é revelado durante o verão, quando o gelo se derrete. O segredo foi descoberto pela primeira vez em 1942, quando um militar britânico se deparou com uma cena assustadora. Ele avistou centenas de crânios flutuando na água e inúmeros ossos arrastados para a costa. Após incansáveis anos de investigações, os cientistas verificaram que os restos pertenciam a duas tribos que estavam viajando pelo vale por volta de 850 anos depois de Cristo. Todas as pessoas das tribos morreram pela mesma causa misteriosa, com golpes no crânio, e estes não foram de guerras ou ataque de animais, mas segundo os cientistas, de granizos gigantes. O granizo é formado simplesmente quando as gotas de água congelam em grandes pedaços, e quando as correntes de ar são muito fortes, o granizo se mantém nas nuvens por bastante tempo, acumulando então mais e mais água e crescendo para tamanhos extremos. Esta é apenas a teoria sem comprovação científica sobre este fenômeno bizarro. O misterioso som do descongelamento. Enquanto muitos discutem sobre o aquecimento global, tentando saber se realmente é verdade ou não, outros registram o derretimento. Um professor de ciências e geofísica da Universidade de Chicago, Dr. Douglas McKayle, fez 13 viagens de pesquisa para a Antártida e recolheu milhares de gigabytes de dados sísmicos do derretimento das geleiras. Então, em 2006, ele começou a transformar estas gravações em trechos de áudio, e você está prestes a ouvir o resultado deste trabalho de mais de 10 anos. E garantimos que este som não foi criado usando programas de computador, e sim, é absolutamente real. Os cientistas tentam explicar este som afirmando que são camadas de gelo se colidindo, mas este fenômeno muito misterioso ainda não tem uma explicação verídica. A porta para o céu. Imagine olhar para as nuvens em uma tarde ensolarada e avistar um enorme buraco circular colorido com luzes dançantes. Muitos teóricos afirmam que tal fenômeno misterioso se trata de um portal dimensional.
E apesar de sua estranha aparência, os cientistas afirmam que se trata de um fenômeno natural e que estes são formados como resultado de pequenas gotas de água na nuvem que estão em um estado super resfriado, o que significa que elas estão sob temperaturas congelantes, mas sem estar no estado sólido. Então basta um pequeno empurrão para que elas comecem a congelar. Um núcleo de gelo se forma iniciando o processo, que pode ser impulsionado pela mudança da pressão, causada por um avião passando. A reação se espalha através da nuvem, criando esta estranha abertura. Segundo alguns cientistas, esta teoria não faz o menor sentido e não possui uma explicação lógica. As luzes de Hesdalen. Sobre o Vale de Hesdalen, na zona rural da Noruega, muitas pessoas já avistaram misteriosas luzes no céu, que tomam formas como traços, sendo azuis, brancas e amarelas. O primeiro avistamento destas luzes foi feito em 1981, e muitos teóricos garantem que são espaçonaves alienígenas, o que levou então a extensas investigações de OVNIs no local. Embora não haja uma explicação infalível do fenômeno, várias hipóteses foram dadas. Uma possível causa poderia ser a combustão de poeira, composta em um raro produto químico, o escadium, que pode ser encontrado na área e é conhecido por se relacionar intensamente com o ar. Outra explicação também foi atribuída à eletricidade pela qual certas estruturas de cristal, como as que podem ser encontradas nas rochas de Hesdalen, que geram cargas elétricas quando estão sob pressão. Os cientistas suspeitam que essas mudanças se acumulam e são liberadas em um efeito de raios estranhos, que também podem ser observados durante grandes terremotos. O zumbido de Taos. É claro que quando se trata do som mais misterioso do mundo, fica difícil não adicionar um toque de miticismo. O zumbido de Taos é um longo som de baixa frequência e de origem desconhecida. Os moradores da cidade de Taos, no Novo México, têm escutado tal zumbido por anos. O zumbido é um pouco semelhante a máquinas pesadas trabalhando, mas não existe nada parecido nas proximidades da cidade. Segundo uma investigação realizada pelo professor John Mullers, da Universidade do Novo México, somente 2% da população podem escutar tal zumbido. Este som peculiar foi reportado pela primeira vez no início dos anos 90, mas sua causa continua desconhecida, embora existam várias teorias interessantes, que vão desde atividades paranormais a extraterrestres. Alguns cientistas afirmam que o som pode ser produzido pelo próprio ouvido, mas como é possível que tantas pessoas sofram de uma condição auditiva semelhante e no mesmo local, no mesmo momento? Alguns cientistas afirmam se tratar de um viés cognitivo, deformando as perspectivas das pessoas, que esperam ouvir o zumbido baseando-se no que os outros dizem. De qualquer maneira, o misterioso fenômeno do zumbido de Taos ainda não foi revelado. Falha na Matrix. Muitos teóricos afirmam que vivemos em uma simulação ou realidade artificial, e a ideia de que realmente vivemos em uma Matrix é bem difundida no mundo. Muitos afirmam que isto é projetado por uma raça bem mais avançada, tecnologicamente falando. Muitas pessoas afirmam que para sabermos se vivemos mesmo realmente em uma simulação intergaláctica, é procurando falhas como estas que vemos nos videogames. Olhem estas duas senhoras viajando separadamente, vestidas igualmente dos pés à cabeça. Certas coisas nos fazem imaginar que tais seres superiores precisam atualizar seus supercomputadores. A comunicação das formigas. É incrível saber que até mesmo criaturas minúsculas podem emitir sons e se comunicar entre si com diferentes frequências, assim como as formigas. Pesquisadores gravaram os sons emitidos por estas incríveis criaturas e se surpreenderam com o que ouviram. Segundo os cientistas, este som reproduz uma comunicação sensorial, como os golfinhos. E se os insetos estiverem em perigo, o som emitido é diferente. Talvez, quem sabe, este seja um pedido de socorro.
rostos sem face. Estas assustadoras fotos se tornaram virais nas redes em 2018, por uma boa razão: um homem e uma mulher no meio da multidão, sem face, e ninguém parecendo notar isso. Muitos usuários afirmaram se tratar de Photoshop, enquanto outros rotularam o casal como seres fotografados no momento que estavam mudando de forma. No entanto, podemos ver uma pequena linha na bochecha do homem, sugerindo que estão utilizando máscaras, ou seja, algum tipo de experimento social ou casos raros de timidez crônica. Infelizmente, até hoje, não foi resolvido este mistério. Os convidados inesperados. Um casal decidiu tirar fotos aéreas de todo o casamento, mas convidados inesperados apareceram em uma das fotos. Na parte de trás da foto, podemos ver várias pessoas cobertas com túnicas, máscaras e chapéus, e são bem assustadores. O incrível é que no momento ninguém notou estas pessoas, e até nos dias de hoje, isto continua um grande mistério. Ângulos impossíveis. Os mapas e GPS em smartphones certamente tornaram nossas vidas mais fáceis. Mas esta descoberta no Google Maps parece capturar duas torres de resfriamento nuclear que mudam a realidade, uma das quais está em um ângulo impossível. Esta estranheza pode ter sido um erro de ortorretificação. A ortorretificação é um processo que remove os efeitos de perspectiva distorcida das imagens de satélites para criarem uma imagem completa que pareça plana e faça sentido para o usuário. Aparentemente, neste caso, o processo de correção sofreu erro, criando uma imagem desigual. De qualquer forma, fica bem confuso. A ponte para Plutão. Existe uma caverna na antiga cidade de Hierápolis que misteriosamente mata todos os seres que entram nela. As lendas antigas dizem se tratar de uma ponte para o submundo. Mas os cientistas afirmam que as mortes misteriosas se devem por causa de emissões vulcânicas de dióxido de carbono que enchem a caverna através de uma profunda fissura, o qual então faz com que animais e pessoas sufoquem após muito tempo no local. O que os cientistas não conseguem entender é o porquê ninguém sai da caverna ao sentir tal sufocamento. Somente 4 dedos. Esta anomalia de uma mão com somente 4 dedos estranhos poderia ser uma mão de uma espécie de humanoide? Não, mas mesmo assim é bem estranho. A pessoa que publicou esta foto nas redes sociais nasceu 2 meses antes, ou seja, prematuramente, e são gêmeos. Provavelmente ocorreu um problema de desenvolvimento. O Predator Evan 4765 confirmou que seu irmão gêmeo não possui esta anomalia. Um caso raro que a ciência não consegue explicar. Em nosso planeta, com toda certeza, existem muitos fenômenos misteriosos e bem estranhos que ainda nem descobrimos. Mas nossa natureza é espetacular e nos surpreende sempre. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.